Olá, como é que você tá? Tudo bem? Estamos mais uma vez aqui para fazer então a revisão do conteúdo de ciências. Tudo aquilo que nós estudamos na apostila no segundo bimestre, nós vamos revisar para que você possa fazer uma boa prova, tá bem? Vamos lá, vamos começar então? Nós vamos ver então sobre a nutrição humana e o sistema digestório logo em seguida. Só que nós vemos que as pessoas, né, os seres humanos, eles precisam se alimentar. Eles não são igual aos animais. Os animais, eles procuram seus alimentos pelo instinto, né? Então, eles precisam se nutrir, mas eles são guiados, então, pelo seu instinto. Porém, o ser humano, ele é capaz de definir a sua alimentação. Eles podem, então, escolher o que eles vão comer, o que o ser humano vai querer comer e fazer uma boa escolha para uma nutrição saudável. Nós vemos, então, que nós temos as origens dos alimentos. Nós vemos os alimentos, então, vegetal, animal e os minerais. Nós vamos ver, então, que existe dentro dos alimentos das origens vegetais, nós temos, então, as frutas, as saladas, o que a gente gera no dia a dia, né? Os pães, eles são fabricados ou feitos a partir de farinha. E a farinha que vem do trigo, então, são de vegetais. Então, todo o alimento que nós comemos, assim, a partir de grãos, né, suco ou frutas, são de origem vegetal. Aqueles alimentos que são de origem animal são queijo, leite, ovos, né, derivados, a carne. Então, esses aí têm origem animal. E são os alimentos que nós consumimos no dia a dia, que têm origem mineral, ó, é a água, né? Nós temos água, nós temos então o sal, que vem de origem mineral. Temos até alguns componentes, né, que a gente usa para fazer calcificação dos ossos, algumas coisas que é a partir de origem também mineral. Nós vimos que para você ter uma dieta saudável é preciso então ter um equilíbrio. Nossa dieta é considerada completa quando nós ingerimos todos os nutrientes de que o organismo precisa, porém de uma forma equilibrada quando o consumo acontece de forma e de quantidade apropriada. Não é porque aquele negócio, aquela comida faz bem que a gente tem que comer um monte daquilo, né? Por isso nós então usamos muitas vezes os nutricionistas para que façam uma regrinha, né, uma tabela, um cardápio para que a gente possa então se alimentar melhor e poder ter uma dieta saudável. Quando nós nos alimentamos bem, esse alimento é muito importante para nós mantermos um corpo saudável, né? Quando nós comemos então apressadamente, uma grande quantidade, ou quando nós deixamos de fazer uma alimentação ou uma refeição, nós pulamos uma refeição, nós estamos fugindo algumas regras da boa qualidade de vida. Se nós comemos só guloseimas, besteira, fazemos coisas que não devem, nós então estamos pulando essa etapa do equilíbrio, né, da refeição equilibrada, dieta saudável, e nós estamos passando então para um risco, tá? Nós podemos então, com uma alimentação saudável, a gente pode ter boa aparência, nós podemos aprender melhor, ter uma capacidade de decisão muito melhor, nós temos energia, nós temos bom humor, nós podemos combater as doenças ou as dores, né? E a gente pode então prolongar nossa expectativa de vida a partir do alimento saudável que a gente coma. Falando em alimentação saudável, né, e a necessidade de nós alimentarmos, nós temos então o sistema digestório. O sistema digestório é uma parte muito importante para o nosso organismo, porque é ali que a gente então recebe os nutrientes para o nosso corpo. E nós temos então vários órgãos, né? Começando pela boca, língua, faringe, esôfago, fígado, vesícula biliar, estômago, pâncreas, intestino grosso, intestino delgado e até sair então os dejetos pelo ânus. Esse é o nosso sistema digestório que compõe. Então, lembrando que o nosso sistema digestório, ele é um sistema todo, tubo digestório e glândulas anexas, que são as duas glândulas que nós vamos ver a seguir. Então, na boca, aqui na faringe, né, é que a digestão
começa na partir da boca, a partir de que entra o alimento na sua boca, né? Vai ter a mastigação, a ensalivação dos alimentos, né? É muito importante mastigar bem, não comer com pressa, ser bem triturado os alimentos para que possam chegar ao seu estômago. Depois, então, a comida vai passando pelo esôfago, né? Até chegar ao estômago, onde vai ser feito, então, aquele bolo chamado bolo alimentar. E no estômago, então, que é uma bolsa que recebe os alimentos engolidos, então, aquele bolo alimentar fica o tempo necessário, né? Para que os outros alimentos, então, seja quebrado por total, né? E com a ajuda, então, de ácidos e de outra substância digestória, ali vai ficando e ele vai sendo feito, então, a digestão. No intestino delgado, então, é que ele vai, é a parte mais longa, né, do nosso corpo, pode ter até mais de 6 metros, então, ele vai ficar ali e vai quebrar, vai terminar de quebrar, né, o fígado e o pâncreas, então, vai jogar uma substância ali junto, né, e eles, então, vai ser terminado de quebrar os alimentos, a fim de que eles sejam todos aproveitados pelo corpo. Para que isso aconteça, outro processo, então, precisa ser feito. Aí, ali no intestino delgado, então, vai ser feito. Dele, então, os nutrientes passam para o sangue e transportado para todo o corpo. Então, ali no intestino delgado é que faz, então, a separação dos nutrientes que vai ser enviado, então, para o corpo, tá? No intestino grosso, então, ele não ocorre, então, a digestão. Não é no intestino grosso que ocorre a digestão. Eles já foram, os nutrientes todos já foram absorvidos pelo intestino delgado. Agora a função dele é só formar e eliminar as fezes, então, pelo ânus. Então, o intestino grosso vai fazer a eliminação, tá certo? As glândulas anexas, então, o fígado e as glândulas salivares, elas são as glândulas anexas do sistema digestório, elas possuem, então, os líquidos, né, que vão ajudar a fazer esse processo de digestão. Sobre o sistema respiratório, nós vamos ver qual que é a importância do oxigênio para o ser vivente. Então, todos os seres vivos precisam de respirar para viver. Tanto no ar quanto na água, existe algo muito importante para eles, que é o oxigênio. E é preciso, então, que faça a extração desse oxigênio para que esses seres tenham energia, tanto contido no alimento, que vai dar a energia para esse ser viver. Então, alimento mais oxigênio é igual a energia que eles precisam para sobreviver. Alguns que vivem na água vão, então, poder extrair, né, respirar o oxigênio dissolvido que tem na água. Mas muitos seres que vivem na água, eles precisam, então, sair fora da água para que possam pegar, né, extrair esse ar, esse oxigênio que existe fora da água. Então, alguns animais que são aquáticos, alguns eles podem respirar. O exemplo ali, ó, que está marcado de vermelhinho, são os seres que podem respirar e absorver o oxigênio que está dissolvido ou misturado na água. Alguns outros, aqueles que estão marcados ali como o golfinho, o jacaré, a baleia, eles precisam sair fora da água, né, do ambiente deles aquático, para que eles possam, então, absorver esse oxigênio para a sua vivência. Nós vemos que o sistema respiratório é uma parte muito importante para a nossa sobrevivência, tá? Então, nós temos um sistema muito especial para retirar do oxigênio, né, o oxigênio do ar. E nós vamos ver, então, na imagem, qual é o caminho que esse ar, que esse oxigênio faz até chegar aonde ele precisa, né, que é nos pulmões. Vamos, então, ver. Começa, então, pela cavidade nasal, depois ele vem para a faringe, aí ele passa pela laringe, pela traqueia, aí vai para o brônquio direito e esquerdo, vai para os pulmões, né? Tem lado direito e lado esquerdo, e tem os bronquíolos, que são aquelas veinhas, aqueles emaranhados de veias, como se fossem veias, né? São cavidades dentro do nosso pulmão. Nós podemos ver, então, quais são os componentes do sistema respiratório, que nós temos as narinas e a cavidade nasal, né, onde entra, aí passa, então, pela faringe e a laringe, né, as traqueias e os brônquios, os pulmões estão todos ali, e nós temos, então, os alvéolos, né, que o oxigênio contido nos alvéolos passa, então, para o sangue, e o gás carbônico do sangue, então, passa para o interior dos alvéolos, faz uma troca gasosa, né,
retira o que não presta e joga fora, manda para fora para sua respiração e absorve o oxigênio para poder fazer o que precisa ser feito, renovar a cada vez a nossa vida. Constantemente a gente vê pessoas doentes e quando fala doente, pode ser que seja uma doença do sistema respiratório. E nós vemos muitas pessoas por aí com resfriado, né, com pneumonia, com asma, com tuberculose, mas também vemos muitas pessoas sofrendo do pulmão por conta do tabagismo, pessoas que fumam, não fazem não têm uma boa qualidade de vida, e isso acaba então afetando o sistema respiratório e acaba tendo um problema maior de saúde. O nosso sistema cardiovascular é comparado então com uma cidade grande que nunca para, nunca dorme, né? Mesmo de madrugada, existem pessoas trabalhando, né? Empresas, fábricas, caminhões, enfim. Assim são as nossas veias. O nosso corpo é comparado então a uma grande cidade que não para nunca. Até mesmo quando nós estamos dormindo, né? Há muitos que estão trabalhando ou há trabalho a ser feito. Os nutrientes precisos e o oxigênio devem ser levados para toda a parte do corpo. O lixo e a sujeira que nós acumulamos precisam ser eliminados pelo nosso organismo. As células de defesa e os anticorpos têm que chegar aos órgãos em que são necessários. E o calor, né, do corpo deve ser então distribuído por todos os membros para que a gente não morra, que não sofra tão de frio, né? Então o sangue faz isso no nosso corpo, ele fica trabalhando enquanto a gente dorme. Que beleza, né? Nós temos que ter muito cuidado com as nossas veias e nossas artérias, né? Então, você já viu um cano entupido na sua casa? É horrível, né? Então, uma pia, né? Um cano de pia, de banheiro, algum cano entupido é horrível, porque você quer que faça aquela função, porém está entupido e você não consegue. A mesma coisa acontece com as nossas artérias. Ao longo do tempo, dependendo daquilo que nós comemos, né? Ou que nós fazemos, as artérias vão sendo então entupidas também, vai acumulando sujeira, como se fosse no encanamento, e vai ficando então obstruído. Os vasos sanguíneos, né? O sangue não consegue passar ali por dentro. Por quê? Porque muitas vezes nós comemos alimentos muito gordurosos, muito doces, que podem causar então o estreitamento dessas artérias. Essa doença então chamada de aterosclerose, né, que pode provocar então um infarto e até mesmo a morte. Muitos maus hábitos, como tabagismo, né, fumo, sedentarismo, pessoa só fica sem fazer atividade física, também prejudicam muito a circulação sanguínea, causando danos à saúde. Então, se nós queremos evitar esse tipo de doença, nós devemos ter uma alimentação saudável, praticando exercício físico, deixando de maus hábitos, né? E não consumindo alimentos gordurosos. O sangue, então, é um líquido muito especial de cor vermelha do nosso corpo, que ele é responsável, então, para levar os nutrientes que nós precisamos e recolher o lixo que nós fazemos isso, acumulamos ao longo do tempo no nosso corpo, né? E nós, então, quando nós vamos em um laboratório, quando faz uma retirada, né, e coloca, então, em uma centrífuga, que faz, então, aquele giro na maquininha, é possível ver ali na ampolazinha 3 camadas, que é o plasma, os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos. Os glóbulos vermelhos, então, são células responsáveis pelo transporte de oxigênio para todo o corpo. Então, os glóbulos vermelhos são aqueles carregadores que carregam o oxigênio para o corpo. O plasma é o líquido amarelo, amarelo claro, no qual as células sanguíneas ficam mergulhadas. Elas são invisíveis ao olho nu, né? A gente não consegue ver, e é composto de água e proteína. Os glóbulos brancos, então, são as células responsáveis pelo nosso corpo contra o ataque de vírus. Então, ou bactérias e substâncias nocivas. Então, os glóbulos brancos são aqueles que fazem a parte de defesa do nosso corpo, tá certo? E as plaquetas são células que entram em cena quando nos machucamos, quando nos fazemos alguma coisa que fere, né, o nosso corpo. Então, ele faz aquela tampinha que a gente chama de coágulo, né? Coagulou o sangue, parou de sangrar, estancou o sangue, né? Essa é a parte que as plaquetas fazem. As nossas escolhas podem determinar a nossa qualidade de vida. Portanto, faça boas escolhas e fique saudável para ter uma boa qualidade de vida.
Uma ótima prova para você. Beijo!